Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a SAF do Vitória e como que a própria Portuguesa, né, que virou um clube empresa recentemente, pode acabar sendo uma inspiração, vamos colocar assim, e um modelo de SAF que eu diria, né, que seria o mais ideal para o Vitória ficar de olho nessas próximas semanas, que o próprio presidente Fábio Mota já vinha falando, né, sobre essa possibilidade, que não é de hoje, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, quantos milhões poderíamos esperar, e esse acordo também, né, da Portuguesa, que eu achei interessante de trazer aqui essa comparação. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Card Foot, vocês estão ligados, quando chegarmos em 70 mil, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do Vitória, inclusive eu comprei a minha aqui, né, então para usar aqui nos próximos vídeos, devidamente bem vestido. Então se você inclusive, né, quer comprar a sua, eu vou deixar o link aqui embaixo então da Foot Fanatics para vocês, que você pode comprar a sua camisa do Vitória de promoção, né? Tem opções aqui, ó, de R$60, R$50, diversas opções vindo aqui pelo site. E lembrando, você vindo pelo meu link aqui embaixo, você ainda tem 10% de desconto, beleza? Diversas opções aqui para vocês. O link sempre está aqui embaixo na descrição. Você vai abrir o site, vai estar aqui na página inicial. Você vem aqui e pesquisa o que você quiser, né? Então, quero do Vitória, vamos pesquisar aqui alguma opção. Ó, já aparece diversas e comprando pelo meu link, você ainda tem os 10% de desconto, tá aqui embaixo então para vocês, beleza? Vou deixar essa matéria falando sobre a Portuguesa, que lembrando, já foi aprovada nessa SAF na casa de R$1 bilhão. Então, investidores e próximos passos. Os conselheiros da Lusa fazem pleiteio, né? Pleito que decidirá então se vai aprovar, mas isso aqui já foi aprovado e R$1 bilhão então por 80% das ações do clube, né? Constituída entre 3 empresas, a XP, que finalmente comprou um clube, a Tawá Partners e essa Rave, que eu não conheço muito bem, mas bem grandes, né? De fazer esse projeto da Portuguesa de voltar à Série A. Então, só para você ter ideia, para o ano que vem, contando a Série D e o Campeonato Paulista, será então de R$30 milhões e nas próximas semanas tendo R$12 milhões para o clube. Obviamente, né, para o Vitória, se fosse um valor de R$1 bilhão, eu diria ainda que seria pouco para um clube que mantendo ainda na Série A, e 30 milhões, por exemplo, por um ano não faria tanta diferença assim. Mas no modelo de negociação tem algumas outras questões aqui que eu acho que é interessante e que o Vitória pode sim, né, ficar de olho e utilizar como inspiração. Lembrando, a Portuguesa também não vende uma receita, nossa, sensacional, ou por exemplo dívidas baixas, não é bem assim. Se você pesquisa, por exemplo, sobre as dívidas, né, do Vitória, já está em algo na casa dos R$235 milhões. A Portuguesa também era algo bem maior do que isso, né? 578 milhões, já chegando em quase 600. Não que seja um grande problema, essa dívida do Vitória é alta sim, o clube mesmo no ano passado subindo para a Série A registrou prejuízo, mas não é o fim do mundo. Então, mesmo que o investidor chegue com um valor, por exemplo, de R$1 bilhão, né? 200 milhões vai ser destinado a pagar as dívidas, porque quando você tem esse valor de 200 e... um total, né? Deixa eu só pegar aqui o valor completo. 200 e poucos milhões, 240, vamos colocar. Se você tem 150 milhões para pagar à vista, né, no Pix, como nós dizemos, é muito mais fácil você negociar com os credores do que para eles receber o valor integral em 10 anos, né? Então, às vezes nem vai compensar. Eles aceitam assim essa negociação. Então, poderia sim ser um molde interessante para o Vitória se pensar. Lembrando que o Fábio Mota já deu diversas entrevistas, né, recentemente falando sobre isso. Só para você ter ideia, no ano passado, então, a dívida chegou em 233 milhões. Não acredito que nesse primeiro ano de Série A já vai ter um lucro absurdo e tudo mais. Só do Vitória não ter prejuízo, ficar na Série A para o ano que vem, na minha opinião, já vai estar meio caminho andado. Então, teve um prejuízo de 24 milhões na temporada passada e tem algumas entrevistas que o próprio Fábio Mota dá a dizer qual que seria o modelo de SAF ideal, que ele não é muito a favor, né? Até nessa história aqui da Portuguesa, não sei se ele seria a favor de vender 80% da SAF. Ele já deu várias entrevistas dizendo, por exemplo, que era a favor de vender um percentual menor e de olho principalmente na base, né, para o médio e para o longo prazo. Só antes eu tenho um recado aqui para vocês da Betfair, patrocinadora aqui do Black Card, que te dá R$200 em apostas grátis, vindo pelo meu link aqui embaixo na descrição, para você apostar aí na sequência, né, da Série A, do Campeonato Brasileiro, Série B. Inclusive, o próximo jogo, estou gravando aqui no dia, né, de Criciúma e Vitória, tá aqui com a cotação da vitória do Leão. 3,50 a cada real apostado. Tem também o próximo jogo fora de casa contra o Botafogo, bem difícil, até por isso está com uma odd aqui de 10 para cada real apostado. Então R$10 e o Vitória vencer, volta 100, cara. Isso aqui é uma cotação
bem interessante. Vai ali aproveitar esse bônus, né? Por exemplo, de R$200, você vai ter 200 em apostas grátis. R$200 e o Vitória vencer, voltaria 2.000. Baita cotação. O link vai estar aqui embaixo na descrição, tá também aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando, você ainda tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então depositou 100, vai ter 200, depositou 70, já vai ter 140. O link está aqui embaixo, então, da Betfair para vocês. Aproveite aqui esse bônus. Vou deixar essa matéria do Fábio Malta, fala aqui, ó. Se o Bahia for 1 bilhão, o Vitória vale 3 bilhões de reais, dando uma moral, né? Logo depois de ter essa confirmação e tudo mais da SAF do rival. Então tá aqui, ó. Eu tenho zero vontade de fazer SAF, isso aqui foi ainda em maio desse ano, tá? Você está querendo que eu venda, né, o Vitória por 300 milhões? Arruma outro presidente, né? Precisamos parar de pensar e começar a discussão. E ele fala que se o Bahia for 1 bilhão, o preço do Vitória é 3 bilhões de reais. Mas se chegar hoje com valor, não compra. Não está na hora de vender o Vitória, né? Então ele ainda falou sobre essa questão e falou aqui, ó, de que recebeu algumas propostas de 200, 300 milhões quando estava na Série C. Obviamente, né, não fazia nem sentido vender o clube por aquele valor e conseguiu colocar de volta a Série A. Acredito eu que o Vitória indo para o segundo ano de Série A do Brasileirão, poderia ter essa discussão de virar SAF, Gustavo? Olha, aí eu já não sei, né? Eu não ficaria surpreso se o Fábio Malta se espelhasse, por exemplo, no Fortaleza, no Atlético Paranaense e pensaria o seguinte: como eu estou conseguindo fazer a gestão, né? Ah, saiu da Série C, está na Série A, ficou na Série A, vamos colocar assim. Pro ano seguinte, vou continuar ainda, por exemplo, montando um time forte, andando com os próprios pés, e quando chegar no nível igual o Atlético Paranaense, o Fortaleza, que sempre registram lucros, né, um faturamento recorde atrás de recorde, e aí sim, eu espero aparecer uma proposta interessante, seja esses 1 bilhão de reais, 2 ou 3 milhões, ou 3 bilhões. Lembrando, por que a Portuguesa então foi 1 bilhão de reais e o Vasco, o Botafogo, o Cruzeiro não chegou a isso? É porque esses 1 bilhão vai ser divididos em vários anos, né? Então 50 milhões por temporada. Não faria o menor sentido para o Vitória, por exemplo, vender a sua SAF por algo na casa disso, né, de 1 bilhão, mas 50 milhões por ano. Vai demorar 20 anos, né, para ver esse dinheiro. E no atual estado do Vitória, 50 milhões a mais, faria uma grande diferença assim para você vender o clube? Não faria, né? Então, a não ser que seja 1 bilhão em um período de 3 anos, né? Destinado então a 250 milhões em reforços, mais uma reforma no estádio, no centro de treinamentos, pagar as dívidas, beleza, aí sim faria sentido. Caso contrário, né, vai ficar muito refém de uma administração. E lembrando, nem sempre vai ter um grande investidor interessado. Eu também, apesar de ser 100% a favor da SAF, não vejo que tem que ser a qualquer custo e para vender para qualquer um, né, mesmo que o valor seja alto, igual eu falei, quantas parcelas vão ser divididas, né? Então essa que é a grande questão. Ele deu uma entrevista aqui também recente, ó, valeu demais ao portal BNews, lá no dia 10 de setembro, falou então sobre a modalidade de sociedade anônima, vai passar em vigor do clube e o regime é uma constituição no caso, né, aqui ele fala sobre o que quis pegar a SAF. Em entrevista ele disse que o processo de transformação do clube já começou e ele falou que já começou principalmente quando começou a organizar a vida do clube, que não adianta você tentar fazer SAF devendo a todo mundo sem conseguir tirar certidões, né? O Vitória hoje está com suas contas em dia, dívidas parceladas, está pronto para receber o investimento. O problema da SAF é escolher o que você vai investir, né? Afirmou então o gestor. E ele fala aqui, né, que o Vasco escolheu mal, voltou a ser associação, o Cruzeiro escolheu mal e voltou a ser vendido novamente. O processo já foi deflagrado e estamos montando um modelo de SAF. Esse modelo, né, será encaminhado para o Conselho e para ter essa aprovação, e a ideia nossa é de que até dezembro o modelo esteja pronto, que lembrando, né, ainda não tem definido isso. Então aqui, ó, ele fala que na figura, né, dos associados detém então 50% das ações, podendo então empresas não conseguirem ter a maioria da aposta dos times de futebol. Ou seja, o Vitória teria 51% das ações e o investidor teria 49%. Isso seria possível, Gustavo? Olha, eu diria que não. Primeiro, por que um investidor iria colocar 2 bilhões de reais em um clube no Brasil? Porque tudo bem, né? Pra gente aqui é normal, mas quando se fala em investimento de um cara dos Estados Unidos, da Inglaterra e tudo mais, o Brasil é tão exótico quanto você falar, eu tenho um dinheiro aqui, eu quero investir então em cricket, que é o esporte mais praticado lá na Índia. Vamos colocar 1 bilhão do seu dinheiro em um esporte que é grande no seu país, óbvio, né? O futebol é gigante e tudo mais, mas lá na Índia, por exemplo. É esse o que o cara pensa. Você vê um potencial que tem o futebol brasileiro, que toda hora, né, vende jogadores, essa história já muda. Ou seja, é um mercado super atraente, não é à toa que, né, é o maior esporte do mundo e o maior mercado que é aqui no Brasil, que mais vende jogadores. A questão é, você vai deixar esse dinheiro, né, na mão de uma associação que você não sabe os caminhos que vai? Então, o Atlético Paranaense tem feito uma gestão excelente nos últimos 10, 15 anos, o Fortaleza também. Só que esses investidores não vão poder dar pitaco, essa que é a questão.
Vai ainda continuar sendo o Fábio Mota esse gestor? Será que não teria alguém mais capacitado? Talvez ele e outro investidor possa escolher, né, os gestores no futuro. Não sei, o Fábio Mota fazendo essa função como um presidente, mas tendo outras pessoas ali como um CEO, um cara mais capaz. Eu não duvido da capacidade do Fábio Mota, mas com certeza, para você vender a SAF, os investidores não vão aceitar apenas colocar o dinheiro e o resto eles que tocam. Tenho certeza que não. Mesmo que chegue no nível de Atlético Paranaense, de Fortaleza, eu acho que para o Vitória realmente vender esse 49% e ficar com o restante, cara, a não ser que vire uma administração super profissional desde já, mas eu tenho certeza que os investidores que forem comprarem vai querer, né, colocar, por exemplo, uma pessoa da sua confiança, assim como ocorreu, né, em todos os clubes aqui no Brasil, sem nenhuma exceção. E o que o Vitória poderia ficar de olho? Nessa safra aqui envolvendo a Portuguesa, vai ter um investimento destinado ao seu estádio, ou seja, pode ser que o Vitória nem precisa, né, tirar dos próprios bolsos ou ter que necessariamente vender os name rights para ter uma reforma no seu estádio. Tudo bem, né? Você pode pegar esse dinheiro da SAF e investir no seu estádio, fazer uma arena, beleza? Ou pegar uma parte dos name rights e já dar uma bela reformada, né, no Barradão, pode ser sim uma alternativa. E também ao redor do estádio, a Portuguesa fez algo também que eu tenho certeza que o Fábio Mota não gostaria, que é você deixa, né, o terreno, por exemplo, à disposição dos investidores. Tudo bem, não poderia demolir aqui o Canindé, por exemplo, e fazer um shopping, não. Mas ao redor, né, vai ter prédios comerciais, vai ter um shopping também. Ou seja, você potencializar aquela área, tendo as garantias de que o estádio vai continuar lá, né, para o clube, não vai construir um shopping, como eu sempre gosto de dizer. Então o Vitória poderia pensar nessa possibilidade. Ao redor do estádio, teria uma possibilidade de, vamos colocar assim, fazer alguns bares, restaurantes, esse estádio virar então para mais shows, para ter uma receita extra para quem vai estar investindo. Pode ser uma alternativa e, na minha opinião, mais viável, tá, para os clubes no Brasil, tendo esse modelo assim de investir na sua infraestrutura. A Portuguesa vai passar a ter um estádio bem moderno, fora ainda, né, de que tem um potencial de retorno bem interessante para quem está investindo, justamente, né, pela região muito grande, poder fazer ali outras construções além do futebol. Mas acredito que o Vitória, ficando na Série A, com certeza, né, as contas já em dia, um clube que está assim em recuperação, torcida gigante, com certeza. Eu não sei nem se tem mais 6, 7 clubes no Brasil que não virou SAF, que tem uma torcida desse tamanho, né? E estando na Série A, então, são raríssimas, mas não venderia por qualquer preço, não. Acho que nesse ponto o Fábio Mota dá certo. Mas a questão é, o Vitória para o próximo ano vai ter condições de montar um time muito competitivo? Eu não sei. Sinceramente, é uma questão assim, vai levar algum tempo, sem o clube se endividar, até, por exemplo, chegar a voltar a brigar por títulos, ou, por exemplo, só de ir para uma Sul-Americana com frequência, ou brigar pela Libertadores já vai estar ótimo, mas daqui para lá, acredito que dá sim chegar sendo um modelo associativo e quem sabe depois não dar esse próximo passo para a SAF. Pelo que o próprio Mota disse recentemente, eu acho que esse vai ser o caminho. Ele vai tentar fazer basicamente o que fez Fortaleza e o Atlético Paranaense. Eu não vejo o Vitória realmente virando SAF no ano que vem, a não ser que apareça a melhor proposta do mundo de um grupo aí de investimentos, aí tudo bem, mudaria isso. Caso contrário, acho que vai seguir alguns anos esse modelo aprovado, definido como que o Vitória vai querer, que ele afirmou que ia chegar, né, até o final de dezembro, mas agora virar SAF mesmo, eu duvido muito que vai acontecer na próxima temporada, isso considerando, né, obviamente um cenário de Série A, porque o Vitória ser vendido estando na Série B não faz o menor sentido. Então vou deixar o link aqui para vocês da Betfair, para você começar a apostar, e também da Foot Fanatics, comprar sua camisa com 10% de desconto. Se inscreve aqui embaixo no nosso canal, bora chegar em 70 mil, e outras sugestões de conteúdo já estão aparecendo aqui na tela. Valeu, galera!